Olá, meu nome é Letícia, sou fisioterapeuta pela Universidade Católica de Brasília, fui bolsista de iniciação científica em gerontologia por 2 anos e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu projeto intitulado Medo de Queda e Desempenho Funcional de Pessoas Idosas da Comunidade. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Carla Helena e teve colaboração da doutoranda Fernanda Giuliani. Bom, tendo em vista que a população idosa vem crescendo significativamente desde o final do século XX e que as quedas são fatores recorrentes nessa população, podendo ocasionar diversos prejuízos para essas pessoas, e tendo em vista também que o medo de queda pode privar o idoso de diversas atividades do seu dia a dia, se faz necessário a gente estudar o medo de queda e sua associação com a funcionalidade. O principal objetivo do meu trabalho foi associar o medo de queda com o desempenho funcional de idosos da nossa comunidade. Como critérios de inclusão, estabelecemos ter idade igual ou superior a 60 anos, conseguir se manter em posição ortostática, estar vacinado contra a Covid-19 devido ao cenário de pandemia que a gente se encontrava e obter pontuação mínima exigida de acordo com a escolaridade no Mini-Mental. Como instrumentos, utilizamos a escala de eficácia de quedas, FASE, para quantificar o medo de quedas. Para a capacidade funcional, utilizamos 3 testes: o SPPB, composto pelo teste de sentar e levantar, teste de caminhada cronometrada e o teste de equilíbrio de 10 segundos. Utilizamos também o TUG e o teste de apoio unipodal. Bom, agora iremos analisar estatisticamente os dados coletados neste trabalho. Esse estudo foi composto por 62 participantes, sendo a maioria mulheres. A maioria dos nossos voluntários relatou praticar alguma atividade física, sendo que 18% pratica atividade leve e 39% praticam atividade moderada. 24,2% relataram ter sofrido alguma queda nos últimos 12 meses. 38,7% possuem medo de cair, de acordo com a FASE. 14,5% possuem risco de queda, de acordo com o TUG. E 51,6% possuem alteração de equilíbrio, de acordo com o teste de apoio unipodal. Nesta tabela, iremos comparar o medo de cair com os testes funcionais. Em relação ao TUG, a média das pessoas com medo de cair foi 10,19 e do grupo sem medo de cair foi 9,81. No SPPB, a média do grupo com medo de cair foi 10,29 e do grupo sem medo de cair foi 10,76. No apoio unipodal, a média do grupo com medo de cair foi 16,6 e do grupo sem medo de cair foi 20,14. Dessa forma, a gente consegue observar que o medo de cair apresentou influência no teste TUG. Nesta tabela, iremos avaliar a correlação entre a FASE e os testes funcionais e também com o número de quedas. Em relação à FASE versus a SPPB, percebe-se que há uma influência de uma sobre a outra, ou seja, à medida que a FASE aumenta, a pontuação da SPPB diminui. A FASE não influenciou nos resultados obtidos no teste de apoio unipodal. Foi encontrada uma correlação positiva entre a FASE e o número de quedas, apontando que quanto maior a pontuação da FASE, mais chances de o participante ter sofrido alguma queda no último ano. Por fim, os voluntários com maior pontuação na FASE realizaram o TUG em um tempo maior, demonstrando diminuição da independência funcional. Então, concluindo, não foram encontrados achados significativos, estatisticamente falando, entre o medo de queda e as variáveis SPPB e teste de apoio unipodal. Com relação à FASE, de uma forma geral, e quanto maior a pontuação na FASE, maior o número de quedas relatadas pelos nossos participantes. E, por fim, foram encontrados achados significativos, estatisticamente falando, entre o medo de quedas e o teste TUG. Então, concluindo, percebe-se que o medo de queda influencia na funcionalidade de pessoas idosas.